É exatamente na hora. São exatamente 11 horas 31 minutos em Belo Horizonte, na cidade do mais Belo Horizonte. Me parece que tem um áudio vazando aí, meu caro Charles, que está dando aquela pequena microfonia. 11h31. E você que está na nossa reprise, a grade está caminhando tranquilamente, 22h31. E você que dorme um pouco mais tarde, 1 e caminhando para 2. 1 da manhã, 1 da madruga e caminhando para 2. Deste dia 3 de agosto de 2017. O ano está acabando, metade do ano já foi. Aquilo que eu digo sempre, você que não conseguiu fazer ainda tudo o que planejou para 2017, acelera, pisa fundo para ver se você vai conseguir realmente alcançar os seus objetivos. Tomara que sim. Mas pelo que eu ouvi, porque eu não vi, pelo que eu ouvi ontem lá na nossa Câmara Federal, que desgraceira no caminho da feira. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas ó, você que é culpado, você e eu também. Nós somos os culpados. A gente não pode reclamar muito não. Sabe por quê? A gente erra a primeira vez, a gente erra a segunda vez, a gente erra a terceira vez, a gente erra a quarta vez e vamos errar em 2018 outra vez. Tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Vamos errar outra vez. Outra vez. Porque a grande maioria do brasileiro vota como a Câmara votou ontem. Na grana e no... Ah, aquele ali é meu amigo. Ah, aquele ali é sobrinho do tio do meu avô. Ah, aquele ali? Não, aquele ali... Não, o vizinho aqui falou que ele é gente boa. O vizinho falou. Não, aquele lá eu fiquei conhecendo numa rodada numa feijoada. Ah, o cara é legal, tomamos todas. Esse é o voto. Se você fizer uma reflexão naquilo que você fez, pega daqueles que estão lá votando e que votaram ontem, pega lá na Câmara Federal, pega todo mundo. Procure lembrar qual foi o deputado federal que você votou da última vez. Alguns vão lembrar, mas a maioria... Ué, gozado, quem é que eu votei? A maioria vai falar, quem é que eu votei? Quem que eu votei? Quem que eu votei? Meu Deus do céu, em quem que eu votei para deputado? Meu Deus do céu, é isso, é desse jeito. Em quem que eu votei? Meu Deus, é isso, é isso. E o cara está festejando, sabe o que ele está festejando? Sabe o que ele está comemorando? Ele está comemorando que eles conseguiram impedir que ele seja julgado pelas lambanças que fez e pelo que ele afanou, para não falar mais pesado. E é isso que ele está comemorando. É a mesma coisa eu comemorar que eu escapei da polícia, eu fugi dela. Fugi da polícia, eu não vou ser julgado. Eu saí do país, beleza. É isso que eles estão comemorando. Gente, mas eu não quero ficar com raiva mais não sobre isso aí, não vou falar sobre isso não. Nós somos culpados, você é culpado, você e eu também sou culpado. Nós somos os culpados, nós. É muito fácil jogar pedra, falar e tal, e você não reconhecer o seu erro. E outra coisa, existe louco para tudo, existe imbecil para tudo, existe idiota para tudo. O cara tatuou o nome do Temer no ombro dele. Pô, meu Deus, que é isso? Você tá fazendo igual o velho Cafa. O velho Cafu, não sei o quê, e não sei mais o quê, o cara é isso e aquilo. Que imbecilidade é essa? Você vai pegar o seu filho, ele tem Hitler tatuado aqui, ele tem os guerreiros, o nome de cheio de guerreiro tatuado aqui. Jogador de futebol, nome de jogador de futebol. Bota aqui, eu acredito. Vai aqui, mas não sei o quê. Essa imbecilidade é a mesma do outro. Cada um com a sua loucura. Aí fica o macaco criticando, sentado no rabo dele. Sentado no rabo dele.
Na hora que eu fiquei sabendo, cara, tatuou, uma tatuagem aqui, Temer, ele não fez isso de graça. Ele não fez isso porque ele ama, ele adora o presidente. Não, ele ganhou para fazer, ele teve benesses para fazer, ele está reconhecendo, ele está agradecendo através de uma tatuagem. O que o mundo inteiro faz. E tem gente que pode tatuar daqui até no calcanhar. Que eu digo sempre, Afonso, já me falaram aqui no programa, o Almir que me falou. Isso aí como é que fala? Liberação de emendas. Não. Quando você fala do racismo, como é que fala? Preconceito. Obrigado, doutor. Fugiu aqui. Você está sendo preconceituoso contra a tatuagem. Eu sou preconceituoso contra a tatuagem. Eu sou preconceituoso. Se entrar na minha empresa, um cara todo tatuado, ele pode ter a competência que eu falo. Meia volta e um abraço. Tchau, obrigado. Eu sou preconceituoso, me dá nojo na hora que eu vejo. Se você vê uma tatuagem numa mulher, pequenininha, bonitinha, legal. Agora a mulher toda tatuagem, toda cheia de tatuagem também, eu viro pro canto e durmo a noite inteira, o ano inteiro, a vida inteira. A vida inteira. Eu sou preconceituoso com isso aí. Gente, rapidinho, porque nós temos um convidado especial e temos que falar do Atlético, do Cruzeiro e do América. O nosso convidado é bem especial. Ontem eu fui trabalhar no Mineirão, no jogo Atlético e Corinthians. Fiz os meus comentários normais, eu vi uma pequena evolução no Atlético no jogo em Curitiba e vi uma evolução um pouquinho maior ainda no jogo Atlético e Corinthians do técnico, que eu sou contra. Você é testemunha de que eu sou contra. Micali não é para ser treinador do Atlético, na minha opinião. Não. Ainda não. Pode ser que ele se torne, e vou torcer para isso, um grande treinador, mas agora não é para dirigir o time do Atlético. É a mesma coisa lá atrás, quando botaram David para dirigir o Cruzeiro. Dirigir o Cruzeiro. E eu aqui, você é testemunha, eu disse assim, doutor Gilvan, pelo amor de Deus. Isso eu disse quando a ideia fez assim, ó, tchum, começou a florar. Vai dar um tiro no pé. O Micali tem alguns pontos de vantagens, porque ele é campeão olímpico, com a ajuda do Tite ou sem ajuda, mas ele é campeão olímpico e ele tem uma longa carreira, uma longa vitoriosa na base. E é vitoriosa. Então ele tem tudo para ser um bom treinador. Bom, mas o Micali deu uma pequena arrumada no Atlético. E aí eu vou tirar o Micali. Vou tirar o Micali disso aí. E vou naquilo que eu venho falando há muito tempo, e você testemunha. Venho falando há muito tempo. O Atlético é aquilo que a gente está vendo. Não tem como tirar mais. Não tem. O elenco do Atlético é aquele. Quando você entra com o Atlético titular e você coloca Pablo para ser titular, você quer o quê? O que você vai esperar do Atlético? O que você vai esperar desse Atlético para as próximas competições? Quando você coloca Pablo e quando você pega o Gustavo Blanco, que é um jogador que está surgindo bem, aparecendo bem, mas já tira da posição dele. Já improvisa, já bota para jogar diferente, porque ele não apareceu ali onde ele jogou. Não foi, mas o treinador foi obrigado. E a gente já tem que admitir, eu já admito isso há algum tempo, não dá para você tirar mais do Robinho, esquece, não dá, infelizmente não dá. Não dá para tirar mais do Elias, esquece. Não dá para tirar mais do Elias, pode esquecer, não dá mais. Não dá. Aquilo que eles estão apresentando, desde que chegaram ao Atlético, que eles vão continuar apresentando, na minha opinião. Se você pegar o time do Atlético, à exceção do Vitor, ontem, inteirinho, você não pega nenhum que joga no Corinthians. E o Corinthians não tem estrela, o Corinthians é um time que não é um super time, não é o bambambam, joga arroz com feijão, é líder do campeonato. Mas você não tira nenhum do Atlético, nenhum que vai jogar nesse time do Corinthians. Não vai tirar. Não vai conseguir tirar. Então, gente, torcedor do Atlético, faz os seus exames cardiológicos, vai no seu cardiologista, mete na cabeça que o Atlético vai tentar dar uma beliscada num G8, se Deus ajudar que o G8 aconteça.
quem sabe sobrando no G6 por aí. Na Libertadores, a Libertadores é uma competição diferenciada do resto do mundo, que você com determinação, garra, vontade, você pode chegar. Então, a Libertadores é diferente, é diferente. Então, reza para que o Daniel Nepomuceno, ou o presidente que chegar, porque vai ter eleição, possa também arrumar a casa para 2018. Eu entendo assim. Acho que tirar desse time, tirar desse pessoal, Fred, esse pessoal que está lá, não tira mais. Casares, Otero, não dá mais, não dá para tirar mais do que a gente está vendo. Não dá, não dá. Eu cheguei a essa conclusão. Ontem, não dá mais. O Atlético é esse aí. Pode chegar Jesus Cristo, Cuca, Tite, Mano Menezes, quem mais de ponta no Brasil hoje? Cuca, Tite, Mano Menezes, me lembra aí, Eduardo, o nome de mais um treinador. Carilli do Corinthians. O Carilli é um cara, esse é diferente, eu ia falar. Carilli, se tivesse sido contratado por Atlético ou Cruzeiro, eles tinham matado os presidentes. Isso que eu ia falar. Não, mas tá dando Carilli não é nada. É isso que eu ia falar na hora que você me falou, ou exatamente o que o Eduardo falou. Se fosse no Atlético, eu estaria aqui metendo o cacete Igual nele. tá fazendo com o Micali agora. Todo mundo tá metendo, eu estaria metendo o cacete nele, todo mundo estaria, mas ele... Deu certo. Deu certo. Ele deu certo. Ele foi lá para Miami, foi lá para Florida Cup, levou o time, começou a acertar lá, não teve problema. E o Corinthians, além disso, tem aliado a ele a sorte, é muita sorte, tem, porque não machuca, não tem cartão, e o pessoal está jogando arroz com feijão, passe certo, não erra passe. E aquilo que o Jô falou, que ele aprendeu, acertar o gol, não precisa, não preocupa em fazer gol, eu tenho que fazer gol, preocupa em acertar, só acertar, acerta o gol. Dá 10 chutes para você acertar o gol. Se você acertar o gol, 90% do seu caminho está andado. Só acertar o gol. O Atlético não consegue acertar o gol. O Atlético acertou o gol ontem? Uma vez com o Casares. Uma vez com o Casares no segundo tempo que o Cássio espalmou. Uma. Bom, mas depois o Eduardo Panzo vai falar sobre isso, o Eduardo Silva vai falar sobre isso. Eu quero apresentar o nosso convidado que vai falar do Cruzeiro, que hoje, para você que está no nosso programa ao vivo, tem também um joguinho encardido pela frente. Um jogo ruim de ser jogado. Jogo ruim. Porque, querendo ou não, sempre foi um grande jogo, ou não? Foi, sempre. Ou não. Então o Cruzeiro vai encontrar dificuldade. E o Cruzeiro está numa situação igual a do Atlético no Campeonato Brasileiro. Eu continuo achando o elenco do Cruzeiro infinitamente superior ao do Atlético, mas muitos mil anos-luz acima do Atlético, o elenco, mas a situação do Cruzeiro é a mesma. É a mesma. Só que o Mano olha para o banco, bom, vem cá, fulano, qual tiro, fulano? Ele tem o que fazer. O Micali vai comer o pão que o diabo amassou com o rabo até 31 de dezembro. O Micali vai comer o pão que o diabo amassou com o rabo até dia 31 de dezembro. Eduardo Panzi. Pera, só um minutinho, desculpa. Doutor Sérgio, obrigado pela sua presença aqui, muito bom. A gente já teve algumas vezes em alguns debates na Assembleia, defendendo sempre o futebol. Exatamente. Às vezes você tinha que sair um pouco mais cedo, por compromissos no Cruzeiro, mas eu conheço um pouquinho da sua vida como advogado, como torcedor, como cruzeirense e dos objetivos que a gente ouve falar. E é um jovem tentando o seu lugar ao sol como administrador, com todas as condições, na minha opinião. Agora é preciso saber se realmente você vai ter condição de fazer tudo que você imagina. Obrigado pela sua presença. O nosso Flávio Carvalho, que te convidou, eu pedi, ele fez o convite, deve estar agora numa mesa de cirurgia, catarata. Catarata, me falou. Catarata, tomara que esteja dando tudo certo. O José Alberto está na greve de caminhoneiro, ele não é caminhoneiro, mas está preso lá. Ele está preso na greve de caminhoneiro, então nós vamos conversar com você. Muito obrigado pela sua presença, viu, doutor? Bom dia, obrigado a você pelo convite, Afonso. Bom dia, Eduardo. Para os telespectadores do ao vivo, né? Boa noite para quem for ver 10h30, boa madrugada para quem for ver 1h30. É isso aí, doutor, é isso aí. Vamos falar já, eu quero que você fale desse Cruzeiro de hoje, do jogo, eu quero que você fale dos seus projetos já. Perfeito. Quem é que está vendo o programa conosco ali? Nosso amigo Renê. E pelo que eu vi do Renê ali, ele vai fazer parte do time. Sabe muito de futebol. Muito bem. Eduardo Panzi, tudo bem? Tranquilo? Vamos dar uma pincelada rápida no Atlético?
Vamos, um abraço, Sérgio, obrigado pela presença, um abraço, telespectador. Até porque mais do mesmo, né, do Atlético, a diferença foi o adversário, dessa vez foi uma derrota normal, o adversário que veio a Belo Horizonte era favorito no jogo, para mim surpresa nenhuma a derrota do Atlético para o Corinthians ontem, e ao contrário do Afonso, que o Corinthians tem sorte, eu não acho, porque ontem o Corinthians estava sem o Jadson lesionado, sem o Pablo, o melhor zagueiro do time, sem o Romero, que é um dos principais jogadores do time na temporada de 2017, então o negócio lá não é sorte, é competência. O time desfalcado... Falei sorte também. O time desfalcado de 3 dos principais jogadores, continuou sendo o mesmo Corinthians, continuou sendo um Corinthians que todo mundo sabe como joga, mas ninguém consegue ganhar, que é um time que dá a bola, espera, sai na boa e é eficaz. O Corinthians cria oportunidade e não perde. As poucas oportunidades que o Corinthians consegue criar, ele vai e faz o gol. E futebol é assim, futebol é bola na rede. E o Corinthians tem sido competente para deixar a bola na rede, tem vencido seus adversários com competência e com superioridade. Porque eu já vi muita gente, o Atlético foi melhor, o Vitor saiu do campo, pode falar que o Atlético foi melhor, mas perdeu. O Atlético não foi melhor que o Corinthians foi melhor que o Atlético. A proposta do Corinthians é aquela e o Corinthians executa a sua proposta de futebol com perfeição. Ah, mas o Grêmio está jogando futebol melhor que o Corinthians. Mas o Corinthians foi lá em Porto Alegre e venceu o Grêmio, com essa mesma proposta de jogo. E esse Corinthians vai ser até fruto de uma das perguntas que eu vou fazer para o Sérgio, a respeito do que ele pensa. Daqui a pouco eu vou formular a pergunta para ele. Então, acho que o Campeonato Brasileiro está desenhado para Corinthians e Grêmio em questão de título e está muito embolado para o restante. G4, G6, possível G8 que o Afonso destacou. Rebaixamento está meio que desenhado para Atlético Goianiense, Avaí, o próprio Vitória, que começa a respirar depois da chegada do Wagner Mancini, mas a respeito de Atlético, mais do mesmo. O time foi um pouquinho mais organizado, mas eu não acredito que se fosse um adversário inferior, o Atlético teria facilidade para vencer ontem, porque ali ia repetir o que já fez em outras, iria se expor mais. Ontem se expôs menos porque era o Corinthians. Se fosse um Vasco, um Bahia, o Atlético iria se mandar, se expor e poderia acabar tomando um gol e perdendo o jogo, como perdeu 6 jogando como mandante. É uma campanha vergonhosa como mandante do Atlético e é uma campanha muito ruim no geral do Campeonato Brasileiro. Então, o que a gente viu ontem no Mineirão foi mais do mesmo em relação ao Atlético. Eduardo, você falou de campanha. O Atlético tem 25%. De como um mandante? Vou olhar a porcentagem. 25, perto de 25%. 30 pontos, ganhou 8. Não, eu estou falando no Campeonato Brasileiro. Não, é como mandante. Não, dá uma olhada aí, eu posso estar enganado. Tá, não, você está enganado com certeza. São muitos números. Eu sei que o Corinthians tem 85% de aproveitamento. 85% de aproveitamento. A coisa tá feia. Eduardo Silva, tudo bem, Eduardo? Como é que vai? Tranquilo? Abraço, Afonso, família BH. Sérgio, bem-vindo. Obrigado. Daqui a pouco você vai esmiuçar aí o Cruzeiro. Você é conselheiro do Estamos Cruzeiro? aí para isso. Não, não sou não. Mas você foi conselheiro do Cruzeiro? Eu pretendo voltar um dia lá. Eu me lembro que você tomou partido num problema que aconteceu entre a Rádio Guarani, a queridíssima Rádio Guarani, a Sádia Almeida e o amigo que vos fala, Afonso Alberto. Eu cobri o Cruzeiro 10 anos da minha vida. Cobri o Cruzeiro de Felício Brandi, meu Deus do céu. Então, aí você tomou partido do meu lado, você ficou do meu lado, o presidente era o Benito Massa, ele não gostou, ele te excluiu me tirou do quadro de conselheiro por uma briga, coisas assim que não podem acontecer, né? Isso acontece, né? Mas quem sabe, vamos lá. As portas estão abertas para voltar. É isso aí. Só para tirar a dúvida, o Corinthians tem 81% de aproveitamento, 81,5% no geral. No geral. No geral. E para quem interessa, aqui que é Minas Gerais, Atlético 42,6% e Cruzeiro 45,1% com um jogo a menos. Então eu errei pela metade. Não, o que você falou foi como o Atlético como mandante e o Corinthians como visitante. Bom, então, aproveitamento de Cruzeiro e Atlético, nossa senhora. Mas não é diferente, não. Tá tranquilo. Ô, Eduardo, você viu o jogo do Atlético ontem? Assisti, Afonso, e olha, e já veio falando, há uns tempos atrás aqui, quem acompanha o BH aí, sabe da posição de cada um comentarista aqui. A estratégia do Atlético esse ano realmente não deu certo, em todos os sentidos, não deu certo. Definitivamente. Agora, uma coisa bem clara, vou te interromper, aqui, bem claro. O Daniel Nepomuceno, presidente do Atlético, quando fez as contratações, eu bati palma aqui, Fred, baita contratação.
Elias, baita contratação. O Casares lá, baita. Otero, gostei. Gostei do Otero, gostei do Valdívia, gostei do Marlone. Quem mais? Gostei do Adilson. Então, aquilo que eu falei lá atrás, os erros, a gente aplaude, gosta, faz a contratação certa, depois joga pedra. Então, eu quero isentar aí o presidente Daniel Nepomuceno, que tem cometido erros atrás de erros, lambança atrás de lambança, mas ele contratou certo, que o Brasil inteiro aplaudiu. O Fred, estava todo mundo querendo o Fred, o Elias, estava todo mundo querendo o Elias, o Robinho, o mundo inteiro queria o Robinho. O Roger. Tava todo, o Roger, estava todo mundo querendo o técnico Roger. Então, estou dizendo o seguinte, é importante falar isso, porque eu critico, mas eu estou fazendo a minha culpa, minha máxima culpa. Os caras estão aí, o presidente entregou ao treinador, mas não deu certo. Aí ele não tem culpa. Nessa aí, as contratações foram perfeitas, mas isso que você falou, não encaixou, não deu certo. Afonso, vai ter que cair nas costas do presidente. Regime presidencialista é assim mesmo. Quando o Cruzeiro efetivou o David, eu fui a favor. Conselheiro queria, jogadores queriam, eu falei, presidente, faz bem, beleza, manda brasa. Não deu nada certo. No Atlético aconteceu a mesma coisa. E esse Atlético que joga esse futebol aí, já está jogando lá atrás, na época do Aguirre, do Marcelo, do Roger, e está vindo o Micali aí. Então, esse é o Atlético. Eu concordo com o Afonso. Não dá para extrair mais do Elias, do Robinho, do Fred. Eram bons na contratação? Todo mundo queria? Com certeza. Mas cadê a liga? Não deu. Definitivamente não deu. Então, cobra-se sim do presidente. O presidente está sem o seu diretor de futebol, que é muito cobrado. Hoje, eu estava até conversando com o Renê. Um abraço ao Renê que está fazendo aí junto aí com o nosso Sérgio. A gente estava falando sobre direcionamento de clube, setores de clube. E um dos setores que no Atlético não está bem é o diretor de futebol. Porque já sabia da doença, infelizmente, do nosso querido Maluf. Não tinha diretor de futebol. Mas o presidente sabia da doença do Eduardo Maluf. Já era para si. Muitos acham, e você também, que foi um erro dele. De estratégia, eu não discuto isso, que foi um erro dele, porque ele respeitou o Maluf. Ele respeitou o Maluf, o momento difícil do Maluf, da família do Maluf, ele respeitou e manteve do jeito que estava. Tem muita gente que acha que ele poderia ter tido o mesmo respeito que sempre teve, que são amigos e que o Maluf descansa em paz, que foi o maior diretor de futebol que eu já vi trabalhar na minha vida, nesses tempos modernos principalmente, mas ele poderia ter colocado e falar, o Maluf, pessoal, aqui é o seu lugar, voltou, ocupa. Infelizmente ele não voltou, vamos lá. Está lá na direção de futebol, lá dando os seus pitacos lá, o André Figueiredo. Sucesso para ele, não sei se vai conseguir aí. Agora, Afonso, era previsível a derrota do Atlético, sim. Pelo um Corinthians mais organizado, mais animado, é o que você falou e é verdade, não tem nenhum craque. O Jô, que está jogando essa bola, foi o mesmo que o Nepomuceno falou que não servia para o Atlético. Não, o Jô não dá para jogar no Atlético. É o mesmo. Está aí no Corinthians jogando bem. Quer dizer, não deu certo aqui por um tempo. E está dando certo no Corinthians. Futebol é isso, é resultado. Se não entrar, meu amigo, complica. Muito complica. Muito bem, Eduardo, como eu aqui tenho parceiros, eu não tenho anunciante, o nosso programa está no ar há 23 anos numa TV a cabo, 23 anos no ar, entra programa, sai programa, entra programa, sai programa, entra programa, o BH Esportes está no ar. Obrigado a você. Aí você é responsável por isso. E os nossos parceiros, eu tenho parceiros. E como eu tenho aqui o doutor Sérgio, agora nós vamos conversar com o doutor Sérgio durante todo o programa. Eu quero agradecer aos nossos parceiros. Eu quero agradecer ao BMG, que é o nosso banco. Grande abraço para a família BMG. Agradecer a Marieta Sanduíches Leves e Sucos, que você encontra no Diamond, no BH Shopping, no Pátio Savassi. Um grande abraço também para o pessoal do Centro Automotivo Novo de Novo, Renato, Chiquinho, toda a equipe. Um abraço ao doutor Adriano de Silva Advocacia, um escritório fantástico de advocacia. Quero agradecer ao pessoal, ao presidente João Vitor, do Banco Inter, um antigo Banco Intermédio, hoje Banco Inter, um banco totalmente digital. Nós estamos na era da tecnologia. Então, o Banco Inter é o banco digital. Grande abraço a toda a família do Banco Inter e obrigado
pela confiança do Banco Inter. Nós vamos ter aqui mais detalhes, mais informações também do Banco Inter para você que gosta do smartphone, do laptop, do seu computador de casa, para você que gosta da tecnologia, você tem um banco inteirinho para você dentro disso aí, que é o Banco Inter. Um grande abraço para o presidente João Vitor e para toda a equipe do Banco Inter. Abraço ao senhor Eduardo, da Rede Gutierrez de Drogaria, uma rede que está crescendo a cada dia que passa. Um grande abraço, senhor Eduardo. Abraçar o Padre Lucas Almeida, que viaja pelo mundo inteiro e faz você viajar por esse mundo inteiro. A viagem dos seus sonhos. Ligue 34260069, 34260069. Fale com o Padre Lucas, porque ele vai te levar para uma viagem inesquecível. Tira o dinheiro debaixo do colchão. Tira o dinheiro da poupança. Vai fazer uma viagem com a dona patroa. Seu filho já está formado, sua família está pronta. Pega a dona patroa, vai viajar pelo mundo, vai viver a sua vida. Cuidado com esse dinheiro. 34260069. Ele vai agora para a Inglaterra, Espanha e Portugal. Mais para frente um pouquinho tem de novo a Terra Santa. E como querem viajar para a Terra Santa? E tem gente querendo acabar com a Terra Santa. Meu Deus do céu. Vamos para a Terra Santa, vamos viajar para a Terra Santa. 34260069 é o telefone do Padre Lucas Almeida. É cruzeirense o Padre Lucas, hein? Não sei se você conhece o Padre Lucas. Feliz ele, não, mas quero ter a honra de conhecer, pois com certeza. Já celebrou missa lá na Toca. Convidá-lo, todo 2 de janeiro a gente tem a nossa Padre Lucas Almeida. Então tá aí, padre, o candidato à presidência do Cruzeiro agora em outubro. Muito bem, então um abraço para o Padre Lucas Almeida, um abraço para o amigo Danilo, do Posto São Pedro, que tem a melhor gasolina do Brasil. Pergunta lá no Posto Ipiranga para você ver. É a DT Clean, na bomba o melhor preço, e tem lá também a água mineral em Gai e Igarapé. Você abastece e leva água para casa, para onde você quiser, pelo melhor preço, ali em Santa Efigênia, na rua Niquelino 918, aberto 24 horas por dia, porque tem um posto policial lá dentro aberto 24 horas por dia. Eu passo lá 2 da manhã, 3 da manhã tem fila. Mas tranquilo, todo mundo. Está um posto policial dentro do posto. Cheio de policial lá tomando cafezinho, conversando, trabalhando. Então, aí é o melhor lugar. E o preço, da DT Clean. Maravilha. Um abraço para o meu amigo Danilo. E lá em Pinhuí, para quem vai para aquelas paragens, para quem vai para a Serra da Canastra, para quem vai para Paraíso, para quem vai para Furnas, vai passear para lá, para em Pinhuí, que é do mesmo grupo do Posto São Pedro, e abasteça lá além da gasolina. Você ainda vai levar para casa um queijo que é do Danilo, artesanal, um queijo maravilhoso, sensacional o queijo, lá em Pinhuí, que é o Posto Funil. Um abraço também para os meus amigos Antônio e Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos, e Fauler, 3373-1133, móveis hospitalares, para vender ou alugar. E abraçar o pessoal também do Cruzeiro, com o projeto Sócio-Torcedor, Alô Marconi, que está incrementando de novo esse segmento do Cruzeiro, sócio-torcedor, porque tem muito cruzeirense para dar certo definitivamente esse segmento do sócio-torcedor. Grande abraço ao pessoal. Estou falando, abraçando, porque eu não vou pedir o break, o intervalo, exatamente para aproveitar o doutor Sérgio. Então, muito obrigado a você que está aí, obrigado ao pessoal do Cruzeiro, que está conosco também com o plano sócio-torcedor. Doutor Sérgio, a primeira pergunta é minha, depois eu vou deixar com os 2 Eduardos aqui. Um é pouco, 2 é muito bom. Eu não vou botar outro Eduardo aqui, que aí já complica. Eu já tenho 2, Eduardo Panza e Eduardo Silva. Está bem acompanhado. Doutor Sérgio, por que você quer ser presidente do Cruzeiro? E antes me responda só uma pergunta. O Cruzeiro com o Vasco de hoje, o que você espera desse Cruzeiro? Evidentemente você não vai poder ir lá, porque você está em campanha, né, doutor? Não dá para ir no Rio primeiro. Obrigado. Agora já estamos quase virando para boa tarde, né? Tá quase meio-dia. Mas espero um bom jogo, como sempre. O Cruzeiro falta um minuto. Falta um minuto. O Cruzeiro tem, apesar de ter oscilado muito, às vezes faz uma excelente partida, às vezes não faz uma partida tão boa. Mas você falou, eu acho que o elenco do Cruzeiro é realmente um elenco muito bom, um elenco forte. Tem tudo para fazer uma boa partida. O Vasco também surpreende, às vezes faz partida boa, faz partida ruim. Veio com um monte de menino jovem aqui, fez um excelente jogo contra o Atlético Mineiro, Independência, né? Saiu com uma vitória daqui. Então, eu acho que é uma caixinha de surpresa. Diferentemente do que a gente fala do Corinthians, que já tem uma expectativa de como que ele vem jogar, acho que o Vasco é um time que vem oscilando bastante, então é complicado. Por óbvio, a gente espera, claro, a vitória. A gente quer que saia uma vitória, mas não acho que vai ser um jogo fácil, não. Doutor Sérgio, a pergunta por que você quer ser presidente do Cruzeiro? Você até pouco tempo atrás
fazia parte da diretoria do presidente Gilvan, que, aliás, eu vou falar mais uma vez. O presidente Gilvan deixa o Cruzeiro no dia 31 de dezembro. Deixa como um presidente vitorioso, extremamente vitorioso. Extremamente vitorioso. Independente dos resultados desse Campeonato Brasileiro. Por quê? O Cruzeiro cair, eu acho que não dá para pensar nisso. O Cruzeiro não vai alçar voos muito alto, pela campanha que está fazendo. Mas beliscar lá um G8, um G6, também eu acho que o Cruzeiro tem condição. E com o elenco que tem, pode até, quem sabe, bater no G4, sei lá. Mas cair, acho que não. Como atleta também cair, acho que não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas a campanha do Gilvan, bicampeão brasileiro, o que ele fez é um presidente que deixa o clube vitorioso. Tem o Wagner, que já esteve aqui, agora hoje o doutor Sérgio. Por que você quer ser presidente? E se eleito for, você toma posse? Porque a notícia que chegou até mim, que você não tem condição estatutariamente de tomar posse. Isso é verdade? Vamos lá, um de cada vez. Primeiro para cortar o doutor. Para cortar o doutor. Pode chamar de Sérgio, Serginho, não tem problema nenhum. O que me motiva a ser presidente do Cruzeiro, acho que é qualquer um dos nossos quase 9 milhões de torcedores, é a paixão. É um sonho de qualquer um. Sei que muitos, às vezes, não têm condição, mas têm vontade. Não condição que eu digo porque não é sócio, não é conselheiro, enfim. Mas que a gente recomenda que venha para o clube, que esteja mais próximo do clube, para que tenha a oportunidade de participar ativamente da vida política do clube. Então, certamente, como eu disse, é um sonho. Eu estou no Cruzeiro, na verdade, só desde 2009. Eu fui convidado pelo Zezé Perrella em 2009. Então, passei pela área de gestão e estratégia, negócios internacionais, e ultimamente futebol. Área jurídica também, enfim. Então, passeei por todas as áreas lá dentro, conheci bastante. Você fez parte dessa campanha vitoriosa do Gilvan. E de 3 anos para cá, desde que eu fui para o futebol, eu resolvi estudar mais gestão de futebol. Eu tenho visto que o futebol tem sido muito intuitivo no Brasil. E eu acho que isso precisa modificar. A grande diferença do Brasil para a Europa hoje é, se hoje a gente mira uma Champions League, por exemplo, e a gente procura entender, isso me incomoda muito quando eu vejo uma Libertadores, e o Afonso falou uma coisa certa agora, né, que a Libertadores às vezes agarra a determinação, ganha, aí aquele negócio de corta a água quente do vestiário e arruma briga e faz confusão, igual o Peñarol fez com o Palmeiras. Eu fico muito triste com isso, porque se a gente mira uma Champions League, a gente tem que se organizar como tal. Então, se a gente admira o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester e o Chelsea, a gente tem que nos organizar como tal também. Só assim que a gente vai chegar lá. E isso passa por você praticar gestão. Por você, embora lá tem uma diferença que, exceto o Barcelona e o Real Madrid, os clubes, eles têm dono, mas Barcelona e Real Madrid são associações, como o Cruzeiro o grande diferencial deles foi praticar essa gestão empresarial dentro de um clube de futebol. Então eu comecei a estudar o futebol, eu sou contra esse futebol intuitivo, eu acho, eu gosto, eu quero, eu como presidente sei tudo de futebol, eu acho isso errado, até porque eu sempre brinco, se eu soubesse tudo de futebol, eu estava no lugar dos técnicos ganhando o que eles ganham, eu não ia ser presidente do Cruzeiro de graça. Então eu acho um absurdo até dizer que o presidente do clube tem que saber de futebol como tal, você tem que saber contratar as pessoas e ter confiança nelas. Então eu vim estudando, fiz curso na Universidade de Futebol, na CBF, fiz até no Real Madrid, o MBA em Gestão de Entidades Esportivas e vendo tudo aquilo eu sempre tive muita vontade de aplicar isso no Cruzeiro para poder fazer com que o Cruzeiro possa ser essa potência também como os outros times são. E me motivou ver que como isso não estava sendo praticado no Cruzeiro, que a gente poderia implementar esse tipo de projeto e pensar num Cruzeiro para o futuro. Nós estamos prestes, em 2021, a completar o nosso centenário. E falo que, se eleito for, e acredito que a gente tem tido muitas adesões, que a gente tem que começar a trabalhar já o Cruzeiro como esse projeto centenário. É uma data marcante, é um planejamento que é um pouco de prazo maior. Infelizmente, no Brasil, a gente passa muito por isso. O futebol é pensado de curto prazo e não existe empresa nenhuma, ninguém no mundo que consegue fazer planejamento de curto prazo. Aliás, essas palavras são até divergentes, incongruentes. Planejamento requer pelo menos um médio prazo. Então, a gente tem que encarar essa paixão que o futebol exige do resultado imediato, mas a gente tem que ter um planejamento bom, abraçar esse planejamento e seguir esse planejamento, estamos sempre bem assessorados. Então, o que me motiva é isso, é alinhar esse sonho de infância, essa paixão que qualquer torcedor tem, né, de poder transformar o Cruzeiro e ver o Cruzeiro, e hoje eu digo a palavra de volta, né, com o respeito que ele sempre teve, não só no Brasil, mas como na América do Sul, como em todo mundo. O Cruzeiro foi dado pela FIFA como o melhor clube brasileiro do século XX, isso não é um título qualquer. Certamente. Então, acho que a nossa meta tem que ser da América do Sul e disputar com os grandes. Isso tem que ser valorizado e explorado. Nós temos plenas condições disso. Né? E respondendo a sua pergunta estatutária, Afonso, eu sou muito tranquilo. Inclusive, eu sempre falei desde o começo, acho que a campanha é feita de debate de ideias.
Inclusive, já convidei, até vi, parece que quando o Wagner esteve aqui, O falou Wagner teve aqui. que gostaria de fazer o debate. Quem sabe aqui E não ele seja aceitou, o primeiro. ele aceitou. Vamos marcar o primeiro. Vamos marcar. Se quiser marcar, para mim vai ser um prazer. Eu acho que a gente tem que discutir debate. Até peço a você que seja o primeiro aqui. Não, pode ser. Combinado. Vocês mandam. Eu falo que quem convidar, a gente aceita. Debate Combinado. eu estou fazendo na internet, na rua, onde quiser. Ok. Eu brinco com os conselheiros, que às vezes um ou outro fala, eu estou indeciso. Eu falo, então não liga pro VAR, vamos tomar um café nós três aqui para a gente poder conversar. Para mim é só assim que você consegue demonstrar capacidade e proposta. Eu tenho total interesse de que isso seja feito. Então, infelizmente, isso foi levado por algumas pessoas que não queriam disputar, conversar com a gente no debate. Essa questão está superada, já foi feita até uma consulta para o Conselho, 3 juristas do Conselho, 2 desembargadores e juiz já deram parecer, dizendo que absolutamente existe essa questão de discussão quanto à elegibilidade, porque a questão jurídica, e aí até minha praia, é muito fácil de resolver. Você não tem que ter a condição no momento da eleição, e sim na data da posse. Essa que é a grande diferença. Por exemplo, a Constituição Federal exige idade mínima para você ser candidato a governador. Nós tivemos um caso em Alagoas, por exemplo, que o candidato a governador não tinha essa idade na eleição. Ele tinha 34 anos, a Constituição exige 35. Mas quando dá posse, ele cumpria esse requisito. Mas você está falando de Constituição. Sim. Eu estou falando de estatuto. Também, até porque o estatuto não pode ser inconstitucional, né? Por mais que seja uma entidade privada, todas as leis, contratos privados, Mas eles não podem ser inconstitucionais. O estatuto diz, não, o estatuto diz que você tem que ter condição para exercer o mandato. E o exercício do mandato é a partir de 1º de janeiro. E a posse é 31 de dezembro. Mas o que está pegando? Qual que é o... Isso, porque eu completo os meus 3 anos de mandato, que é o que exige o meu terceiro Terceiro mandato, em dezembro. E o exercício do cargo é 1º de janeiro. A posse é 31 de dezembro, já está marcado por portaria publicada. Ou seja, não tem, não tem essa... E está errado. Porque o certo é que a posse seja 1º de janeiro também, que é o que tem na Constituição para os cargos eletivos normais, senão eu como o mandato do presidente atual. Né? Então, assim, essa questão é completamente superada, juridicamente, internamente, enfim, os poucos que levantam isso ainda é porque eu disse, acho que talvez está faltando proposta para a gente discutir e levar para o lado bom do Cruzeiro. Faz parte. Faz, eu sei. Faz parte. Mas sabe por que eu estou feliz? Porque o conselheiro está vendo e o mundo está vendo que a política está mudando. E você está tendo a chance de explicar aqui também. E a política está mudando e esse faz parte de jogo sujo, de promessa, de cargo, essas coisas. Isso aí vai acabar e os eleitores vão enxergar isso. Eu falei lá na frente. Você tocou nesse assunto exatamente. Eu fico muito feliz que é isso. Eu tenho falado isso muito no Cruzeiro. Um conselho é muito restrito. Não vamos votar porque é amigo, porque está aqui, porque eu tomo cerveja, porque eu jogo baralho, porque ano que vem vai ter uma responsabilidade a ser cobrada. Vota naquela pessoa que você vê que está acompanhada das melhores pessoas, das pessoas que têm um bom histórico dentro do futebol, que estão dispostas a vir conversar com você, que liga e pede seu voto, que está disposto ao debate. Né? Essas pessoas que você vê representando o seu clube, que você vê ano que vem numa mesa de negociações na CBF, na Globo, enfim. Vote numa pessoa que tenha condição de fazer isso por você e não no seu amigo. Porque ano que vem vai ser isso aí que pode acontecer conforme for o resultado. Sérgio, né? você tocou em 2 pontos interessantes, um que eu concordo e outro que eu queria saber a sua opinião. Primeiro é sobre a questão do presidente não ser obrigado a entender de futebol, mas ser um bom gestor e se cercar de pessoas que entendam de futebol. E eu acho que aqui em Belo Horizonte a gente tem 2 exemplos perfeitos em relação a isso. O Atlético antes do Maluf, o Atlético agora depois do Maluf, o Cruzeiro da era Maluf, depois de Maluf, Alexandre Matos e pós-Alexandre Matos. Os presidentes bons gestores, que se cercaram de pessoas que entendem e sabem do mercado, Maluf e Alexandre Matos, e foram um sucesso. Uhum. O Atlético antes do Maluf era um clube perdido, hoje, depois do Maluf, que se foi, voltou a ser um clube meio que perdido no mercado. O Cruzeiro do Maluf era um clube que acertava, vencedor, depois do Maluf se perdeu, veio o Alexandre Matos, conquistou, saiu o Alexandre Matos, voltou a se perder. Eu acho inadmissível o Cruzeiro há 3 anos sem disputar, sem ganhar Campeonato Mineiro e brigando em meio de tabela de Campeonato Brasileiro. Isso para mim é inaceitável, ainda mais vindo de um bicampeonato brasileiro, um time tetracampeão brasileiro. A segunda questão que você tocou da Libertadores, da Champions, os exemplos na Europa, me preocupa muito, eu queria saber a sua visão a respeito disso, e eu acho que a coisa já começa a acontecer, a diferença orçamentária. De investimento que a gente vê de Atlético e Cruzeiro aqui em Belo Horizonte, de Grêmio e Inter no Rio Grande do Sul, e a gente olha Corinthians ganhando uma fortuna, 3 vezes mais de orçamento e de patrocínio que Atlético e Cruzeiro, o Flamengo, São Paulo, o Palmeiras, o Vasco, o Santos, todos esses clubes ganham muito mais do que Cruzeiro, do que Atlético, e hoje na tabela a gente vê um Corinthians com um time inferior ao do Cruzeiro, na minha opinião, quase o dobro de pontos. Hoje a tabela mostra o que é o orçamento das 2 equipes. Estou falando de Cruzeiro porque é você que está aqui.
como lidar com isso a partir do momento que você virar presidente do Cruzeiro, como brigar por títulos e mostrar para o torcedor, dar esperança ao torcedor que o time vai brigar por títulos, concorrendo com clubes que ganham 3, 4 vezes mais. Como que você vai brigar por título e não apenas ser um Valência, um Napoli, como são esses times que sabem que não vão ganhar porque os outros ganham uma fortuna, uma coisa absurda a mais. Edu, tranquilamente eu te respondo isso, que é o que a gente prega, é com uma boa gestão. O Grêmio, a folha dele é metade da folha do Cruzeiro. O Corinthians tem a folha menor que a do Cruzeiro, folha salarial. Então, independentemente do faturamento, você consegue fazer um bom trabalho. Eu sempre digo isso, a gente pega a história durante 17 anos do Zezé e do Alvimar Perrella, a gente sempre disputou com os times do Paulistas e Cariocas de igual para igual e fomos o melhor clube brasileiro do século XX, faturando metade deles. Coisa que chegou até a se inverter de alguma forma depois. Se você pegar o balanço de 2014, nós faturamos igual o Flamengo em 2014. Então é possível, com um faturamento melhor, você fazer um bom elenco tendo boa gestão. Entendeu? Então, a partir do momento que você tem uma boa gestão e passa uma credibilidade, você acaba atraindo mais parceiros. Hoje o Flamengo, desde que optou por fazer uma boa gestão no primeiro mandato do Bandeira, o Flamengo hoje tem 37 patrocinadores em todas as áreas. É isso que me o Flamengo praticamente não... Mas por quê? Porque ele se preparou para isso, porque todo mundo quer se aliar à marca Flamengo. Agora, você vai querer se aliar à marca Cruzeiro se eu tenho 4 processos na FIFA, se eu tomo bloqueio de conta, se eu estou com salário atrasado? Não vai. Então é isso que eu falo, uma coisa puxa a outra. Diante do faturamento mínimo que a gente já tem, com bilheteria, sócio-torcedor, TV, patrocínio, a gente já consegue ter o mínimo para tocar, sim, um bom elenco. Eu acredito que sim. Você não tem medo da espanholização do futebol brasileiro? De forma alguma, até porque a partir de 2019 muda o contrato de TV de novo, e ali tem muitas peculiaridades que eu nunca vi sendo faladas. Mas, por exemplo, a partir de 2019, os clubes passam a poder negociar as placas comerciais, as suas próprias placas comerciais, a vender um jogo de forma externa nas suas próprias plataformas. Basta o clube se preparar para isso, por isso que eu disse que é planejamento. A CBF já propôs vender para os clubes essas placas, já tem clube querendo, porque eu lavo minhas mãos, eu não quero me estruturar, eu quero ter menos trabalho, a gente quer ter trabalho, eu tenho falado isso sempre, não tenho dúvida nenhuma que na minha gestão, eu sou o primeiro a sair, o primeiro a chegar e o último a sair do Cruzeiro, porque a gente tem que dar o exemplo de trabalho, eu tenho que dar o exemplo de trabalho se eu quero ser o presidente do Cruzeiro Esporte Clube, então eu tenho que dar o exemplo de preparação. Quando eu for discutir, primeiro a gente tem que ter uma boa equipe, na minha opinião, porque o Steve Jobs que fala isso muito, eu tenho que pagar as pessoas para elas me darem conselho, né? Eu não tenho que pagar para impor o que eu penso. Então, se a gente tiver cercado de uma boa equipe e essa equipe vê que tem condição de discutir com o presidente algo, então não é saber de tudo, mas ter uma noção de marketing, de comercial, de jurídico, enfim, eu acho que a partir daí a gente consegue construir uma boa coisa e tendo muito trabalho. É isso, eu cito a palavra, desculpa, Afonso, só um minutinho. Mas pode ter medo de trabalho. Eu cito muito a palavra trabalho, porque é muito fácil assim, sentar na cara. O time ficou 1 ano, 2 anos sem patrocínio. Na minha opinião, é papel sim do presidente, no papel político institucional de representatividade, correr atrás de empresário, correr atrás, igual foi feito um patrocínio público depois de gestores governamentais para que, enfim, obtenha renda. É papel do presidente correr atrás disso tudo. Então, o faturamento ser menor que o desses times, em princípio, não me deixa medo nenhum, porque é possível, igual eu te falei, você fazer um bom time com uma boa folha e disputar de igual para igual até ganhando. Dentro desse planejamento seu, e você se preparou para isso, você pretende profissionalizar a administração do Cruzeiro também, até o presidente também não ser um presidente porque é cruzeirense, porque gosta do Cruzeiro, para não cair naquilo que vocês falaram, eu torço pelo Cruzeiro, aí eu quero ser presidente. Não, eu quero ser presidente do Cruzeiro, porque além de torcer pelo Cruzeiro, além de saber o que eu vou fazer, que eu estou preparado para isso, eu também serei bem remunerado. Estatutariamente, a gente não pode fazer isso hoje. Então, qual que é a estrutura? A gente tem presidente... Porque você disse, o futebol tem dono, lá na Europa eles têm dono. Esse eu acho que é um dos grandes problemas também. Sim. Não, um dos problemas, uma das soluções. Porque aí o dono, como o dinheiro é dele, ele pensa como que ele vai gastar. O grande erro dos clubes aqui é quando o presidente sabe que ele não tem dinheiro, sabe que o clube está devendo e continua contraindo mais dívida. E não tem nenhuma possibilidade, não tem nenhuma penalidade por isso. Esse é o erro. Então eu cito isso muito. Quando falar, você vai trazer o Ricardo Goulart, você vai trazer não sei quem. Eu falo, eu não sei, porque eu não sei qual é o meu orçamento. Se dentro da minha casa eu não gasto mais do que eu ganho, eu vou fazer isso no Cruzeiro, que é uma casa de 9 milhões de torcedores. É uma responsabilidade tremenda se eu fizer isso. Então, só que nós temos que fazer essa comunicação para o torcedor. A profissionalização, o Cruzeiro tem presidente e 2 vices eleitos. O que a gente pretende não é ter um presidente remunerado, mas a gente já mudou o organograma para uma forma profissional, a gente já tem um desenho de organograma que vai ter o CEO ou o diretor executivo, que aí seria esse remunerado que tem um conhecimento amplo da matéria para poder trabalhar conosco nisso.
Vamos colocar governança corporativa, compliance, controladoria, são todos elementos que tem em qualquer grande empresa que já está previsto no nosso projeto. Mais que isso, eu já falei, a gente entrando lá e nós vamos entrar lá a partir de 1º de janeiro, vamos colocar uma auditoria tal qual o Flamengo fez, porque quando o Bandeira assumiu, ele contrataram uma auditoria internacional, no balanço devia 600 milhões, descobriram que era 850. Então pode ter sim outro tipo de dívida. Vamos trazer uma consultoria de gestão, temos várias consultorias boas aí, a própria em Minas Gerais, nós temos uma Fundação do Cabral que é reconhecida por isso, para quê? Ajudar a gente a fazer um plano de cargo e salário, ajudar a gente a desenhar os processos internos do Cruzeiro. Hoje são 656 funcionários que o clube tem de uma forma geral. Então a gente tem que entender melhor... 56. Então a gente tem que entender melhor esse funcionamento, quem está desenhando o quê, quem está fazendo o quê, se não tem duas pessoas fazendo a mesma coisa. E nós só vamos fazer isso com um profissional, Afonso. Então foi isso que eu estou te falando. Não é porque eu estudei gestão, me preparei, que eu acho que eu sou capaz de chegar lá e desenhar isso. Eu tenho que levar gente comigo que vai saber fazer isso. Na sua administração, a casa do Cruzeiro é o Mineirão? Em princípio, vai parar todo tipo de aresta e não pensar em estádio? Em princípio, sim. Todo mundo que me pergunta isso é o que eu falo. Acho que tudo depende. Até porque a gente prega profissionalização, viabilidade econômica. Podemos jogar também no Independência? Se chegar alguém amanhã para mim e falar, olha aqui, eu quero pegar a Toca 1, vou te dar 500 milhões, fazer um estádio, eu não vou gastar nada, a coisa é boa para nós, tudo bem. O que não dá para falar, eu vou fazer estádio atropelado igual o Corinthians fez. Agora o que a gente tem que entender é que nós temos uma tradição dentro do Mineirão, é uma arena que está pronta para jogar. E hoje, eu particularmente, tenho um diálogo bom, já estive em reunião lá conversando com eles. Então existe um diálogo aberto. O presidente é Sérgio também. Não, André. Ah, não, André. O Sérgio saiu. Existe um diálogo aberto lá hoje para a gente poder tocar muita coisa junto. Inclusive, esse ano, conforme o contrato feito da concessionária, que foi firmado em 2012, de 5 em 5 anos você pode rever o contrato. Então esse é o ano que a gente pode assentar. Era isso que eu queria saber. Você vai sentar e rever o contrato? Sim. Não, o contrato é ruim? Eu já sentei com a Minas Arena. Eu não posso te dizer se ele é bom ou ruim no aspecto financeiro. Eu conheço bem o contrato, tá? Então, por que eu quero dizer? Eu não acho ele ruim, sinceramente. Eu só acho que falta um diálogo para a gente adequar as arestas de forma melhor. Então, hoje, cada um tem que vender uma cadeira, aí exige aquilo que eles vendam o preço deles, a cadeira dele num preço maior, aí faz com que desce aqueles buracos lá. E das duas partes hoje, desde que o Cruzeiro deixou de reembolsar as despesas após aquele famoso episódio, que o processo tornou até judicial, tem bloqueio em conta disso, desde que isso aconteceu, as relações não são boas. Então não existe, e eu sempre falo isso, adianta eu convidar vocês para a gente assentar e dialogar. Quando a gente assenta junto, eu chego com uma espada, eu chego com um escudo não, e a gente... Não, isso nunca dá certo. O diálogo tem que ser desarmado. Então tem que ser desarmado o quê? Pensando qual que é o bem comum. E quando a gente conversa isso, a Minas Arena já sinalizou, nós temos interesse que o Cruzeiro comercialize, nós temos interesse que o Cruzeiro, eu sei que o sócio torcedor fala muito, é um projeto nosso transformar os jogos do Cruzeiro em experiência, que é o que se tem no exterior, que é o exemplo de todas as ligas, ou seja, vamos fazer coisa de fora do estádio, vamos atrair mais coisa boa para o jogo do Cruzeiro, para não ser uma mera partida de futebol. Isso tudo o Mineirão está disposto a conversar, que eu já tive uma reunião com eles para isso, entendeu? Então eu acho assim, eu só posso te dizer que a nossa relação, que a gente prestaria em outra coisa, se depois que a gente assentar, a gente não conseguir concretizar esses projetos. Mas é o que Mas em Eduardo, princípio é assim. Eu vou passar para você, mas só para não fugir, senão eu esqueço. Ontem, inclusive, no Mineirão foi falado isso na nossa jornada esportiva, e a gente está sempre falando. Cruzeiro e Atlético tem o Mineirão como casa, o Cruzeiro contratualmente, mas a casa do Atlético também é o Mineirão, como é a casa da própria América, que tem o Independência, é o Mineirão. Mas é preciso, como o Independência é um equipamento maravilhoso, em todos os aspectos, por que não os jogos de menor porte? Eu não sei se você pensou nisso já. O Cruzeiro também jogar no Independência, desde que haja um acerto também, como você quer, com a Minas Arena, com a BWA, e que seja viável. Mas o Cruzeiro não mandar Cruzeiro e Bragantino, um exemplo. Não, o último jogo, Cruzeiro e Vitória para 10 mil. Cruzeiro e Vitória para 10 mil para o Mineirão, como você pode ter 10, 15, 18 mil no Independência? Sim, eu acho, já penso nisso sim, mas eu acho que isso tudo depende do novo contrato com o Mineirão, porque se tiver uma exclusividade, mas a partir daí o que a gente pode fazer? Para esses determinados jogos, que a gente até já conversou sobre isso, que a gente sabe que o público é menor, vamos abrir só uma parte, o custo vai cair, se bobear até mais baixo que o do Independência. Então é isso que eu acho que tem que pensar. É muito, volto a dizer, eu não gosto de responder as coisas no intuitivo. Aí eu gostaria ou eu quero. A gente tem que ver os números. Se os números forem bons para o Cruzeiro, é bom para a torcida do Cruzeiro e é bom para a diretoria do Cruzeiro. Então acho que a gente tem que acertar e ver os números. Se a gente conseguir botar no papel que dá para jogar 10 mil pessoas no Mineirão num custo bom, diferentemente do que talvez ou no mesmo no Independência, vamos jogar lá que é a nossa casa, que o torcedor está acostumado, que chama de Toca 3, que para tranquilamente, aonde a gente pode fazer essa experiência por cada jogo que eu falei de forma muito melhor que no Independência, que o Independência, pela própria
cercania, a gente sabe que é impossível ter qualquer tipo de evento além. Já no Mineirão a gente fala, dá para fazer uma Copa do Mundo todo jogo, com show do lado de fora, atração para criança, enfim, né, dá para a gente pensar além do que está nas linhas hoje. Essa ideia é boa. Atrair o público é muito interessante. Qual é o seu pensamento sobre categoria de base? Eu sempre pergunto isso aqui, fiz essa pergunta ao Wagner, eu quero fazer a você. Qual o seu pensamento da categoria de base? Fundamental, Eduardo. Eu tive agora numa viagem, eu gosto muito de visitar clubes, não só no Brasil, como no exterior. Eu acabei de voltar de Portugal e fui no Sporting. O Sporting, embora seja a terceira força de Portugal, na última Eurocopa, dos times que ganhou, dos 14 jogadores que entraram em campo, 10 foram revelados no Sporting. Uma coisa que a gente não sabe. O Sporting gasta menos que o Cruzeiro na categoria de base. Então, é isso que eu falo de gestão eficiente. A gente tem exemplos assim, aqui, Santos, América, Vitória. A categoria de base, Eduardo, ela é tudo. Ela é tudo, não tem dúvida nenhuma. Só que hoje, em relação ao Cruzeiro, eu mudaria algumas coisas na mentalidade. Primeira delas, investir mais em infraestrutura. É necessário investir em infraestrutura, ter bons alojamentos, ter gramados reformados, ter, que a gente já tem quase pronto lá, construir as arquibancadas de forma bacana para a gente ter uma espécie de mini estádio na Toca 1. É possível fazer isso, não só para treino aberto, mas como para as categorias de base jogarem de forma mais cômoda. É possível fazer isso. Investir na capacitação dos profissionais da Toca 1, porque isso eu acho importante. Teve um ano que, acho que durante um ano e meio, salvo engano, nós tivemos 6 técnicos no Sub-17, que é uma das principais categorias de transição. Por quê? Porque o técnico é mal remunerado. Então não adianta eu pagar para jogador 10, 12 e tem gente até 20, 25 mil reais para um jogador de base e o técnico está ganhando 5, 6. O importante para mim é o técnico que vai me ajudar a formar bons jogadores. E não eu contratar jogador, igual tem uma política de contratar jogador no último ano de júnior no sub-20. Isso para mim é um reconhecimento no defeito de formação. Porque se eu preciso contratar um jogador no último ano de júnior, é porque eu não consegui formar ninguém para chegar lá. Então sou a favor. Por exemplo, teto salarial para base, isso existe hoje no Palmeiras, existe no Atlético Paranaense, que é um grande revelador também. Porque se o jogador ele é fenômeno e precisa ganhar acima do teto, ele vai profissional, ele tem que estar na base mais. Né? Então, a gente tem que pesquisar, procurar novas formas de saber investir nisso para poder revelar bons jogadores. E a métrica também, eu discuto isso muito. Às vezes falam, não, o Cruzeiro sobe X por ano. Não importa subir X ou Y, isso não é métrica. Métrica é igual, a gente pegou um site recentemente chamado Footstats, em abril, salvo engano, que lançou uma estatística de que minutos jogados com jogador da base. Primeiro lugar, Grêmio. Eu vi. Não por acaso. Segundo, terceiro, eu não lembro. Quarto, Corinthians. Essa é a métrica. Não adianta eu subir jogador por subir, cumprir minha meta, subir 3 jogadores. Me interessa saber se os jogadores estão jogando ou se não estão jogando no Cruzeiro. Eu fiz dinheiro com eles estão jogando em outro clube. Então é isso que precisa mudar. A gente não pode se iludir achando, não, tem X jogadores da base lá. Eles jogaram? Eles foram eficientes para o time? Né? Foi feita alguma mudança? Então isso que eu acho que é importante da gente começar a medir. Quantos jogadores a gente subiu, mas se eles estão jogando, se eles estão fazendo a diferença, se o dinheiro investido está sendo retornado, esse tipo de coisa. Mas a base, sem dúvida nenhuma, é um segredo para tudo. Voltando ao torcedor agora, que quem está assistindo a gente quer saber coisas de torcedor. Não quer, claro que a gestão é importante, a base. O que eu tenho escutado muito que me incomoda demais, futebol não é esporte para pobre mais. E o que eu tenho visto aqui em Belo Horizonte, o Cruzeiro bem, o Atlético bem, o ingresso está caro. O Cruzeiro passa por uma fase, o Atlético passa por uma fase, o ingresso vai lá para 10, 13, 12 reais. Não é muito mais fácil você escolher jogos para cobrar um ingresso, um preço X? Cruzeiro e Vitória vale X, Cruzeiro e Grêmio vale Y. Um clássico, Cruzeiro e Atlético vale Y, o Cruzeiro e o Avaí vale X. Não é muito mais fácil do que colocar todos os jogos a R$80 com o time bem? O time agora está precisando do torcedor porque está mal, então paga 10. Tem um mínimo, não tem não? Não, o mínimo que a CBF estipula são R$40, mas o sócio pode ter promoção. Então os clubes fazem esse remanejamento. Porque tá chato, o pobre só vai para o estádio quando o time está mal. Quando ele está bem, ele não tem condição. Edu, na verdade, eu só discordo que você falou, a gente falando de gestão, mas isso é gestão também, não deixa de ser uma gestão. É o que o torcedor quer saber. Agora, primeiro, a gente já até lançou essa ideia no nosso projeto, copiando do Inter, não tem que assumir que copiou, que é o sócio do povo. O que é bom tem que ser copiado. Que é o sócio do povo, que a gente fazer uma determinada categoria a um preço popular, desde que seja comprovado o requisito de que ele merece aquilo.
Ah, como? Já está tudo pronto? Não, estamos desenhando e já lançamos que isso vai ocorrer. Qual o tamanho? Qual o valor do sócio? Mas vai ser um preço acessível. E como ele vai comprovar é o que a gente está desenhando ainda para apresentar e, obviamente, quando formos eleitos. Nem vou falar assim. Quando formos eleitos. E a gente vai poder desenhar isso e mostrar. Agora, essa questão de preço e promoção, eu também sou contra, tá? E é até impopular quando eu falo isso, mas eu sempre disse, quando eu começo a fazer promoção, e por que talvez não dê para categorizar assim? A coisa vai mal. E não é por isso não, porque é difícil categorizar. Eu implodo o meu programa do sócio torcedor, porque se o sócio já paga aquela quantia todo mês para poder ir a determinados jogos, na hora que eu faço uma promoção, um preço diferenciado para aquele jogo, o sócio já fica assustado. O que eu acho é que eu te disse, planejamento. A gente pode buscar, sim, uma média e aí também respeitar dentro do sócio torcedor, não ficar toda hora, compra 2, compra 4, quer encher, não quer encher. Tudo passa, na minha opinião, por planejamento. A gente tem que conversar e entender, sim, como que esses jogos... Então, se a gente vai categorizar, beleza, no Campeonato Mineiro, por exemplo, aos adversários, só o Cruzeiro Atlético e o Cruzeiro América tem que ser mais caro. Então, eu vou jogar esse preço médio e aí eu tenho que definir o preço do meu sócio. Fato é, nunca pode acontecer, como ocorreu, da pessoa que não ser sócio, comprar ingresso mais barato do que o sócio. Isso está errado. Porque aí é a mesma coisa que eu... Não, você para de pagar o sócio, vai ser... É a mesma coisa que eu falo do avião, né? Por que o avião tem poltrona vazia? Porque se eu começar a vender baratinho a poltrona vazia na hora, ninguém vai comprar a poltrona antes. Então o sócio é exatamente isso. Então eu acho que a gente tem que sim ter essa métrica. Eu não tenho acesso a esses números, até porque estou fora, mas estando dentro para a gente estudar e buscar a solução de acordo com isso que você falou, sem dúvida nenhuma. Mas que o sócio do povo vai ser feito, vai. Eduardo. Afonso. Não, eu peço... Desculpa. Não, vai. Desculpa. Doutor, a sua equipe de trabalho está montada? Não. Você já tem uma equipe todinha? Não sei se eu tenho os seus 2 vices, seus diretores. Não. Você só tem os 2 vices? Só tem os 2 vices. Oficialmente? Porque o que eu falo é, o presidente, prefeito, ninguém é candidato já com seu ministério, com a sua secretaria pronta, né? Primeiro a gente tem que fazer um grande trabalho, vamos batalhar a eleição e vamos vencer. E a partir disso a gente tem que depois estudar quais que são as necessidades, até conhecer os profissionais do clube. Eu, inclusive, ontem falei isso, fiz um vídeo, né, falando sobre os funcionários do clube, porque muita gente quer vender, dentre as inverdades, o Sérgio é novo, ele quer chegar lá, quer mudar tudo, quer mandar todo mundo embora. Não tem nada disso, até porque eu não tenho elemento suficiente para dizer se o fulano é bom ou é ruim, porque não tem meta. Não tem meta dentro do time, dentro da estrutura. Também, né? Então a gente tem que... Primeiro, quando a pessoa tiver meta, ela bate. É ela que vai provar que ela é boa e tem que estar lá dentro, né? Então, falar que já tem equipe pronta Tem que fazer pergunta. Vai. O sangue de repórter corre. Tem uma pergunta aqui de um telespectador que está assistindo, Fabrício Campos. É uma pergunta corriqueira. Mas Vamos, a gente está pronto para Mas que você já deve ter escutado 250 mil vezes. Pergunta o Sérgio se ele vai ser mesmo o presidente, o manda-chuva, ou se o Perrella que vai mandar. Eu acho que isso é muito simples, porque o dia que, salvo engano, foi me perdi no dia agora, 6 de maio, alguma coisa assim, eu dei uma entrevista. Como a gente colocou o nosso projeto, ele é completamente diferente do que o projeto, aliás, não contempla nada de um projeto que o Zezé falava quando ele era candidato. Você nunca viu o Zezé falar de gestão, de portal da transparência, de auditoria. Agora, é óbvio também, o torcedor tem que entender, que eu não vou deixar de ouvir o Zezé, o Alvilmar, o César Massi, que entrou na nossa campanha agora. O dia que eu tirei uma foto com os 3, eu brinquei, eu tenho 30 títulos juntos aqui. Quer saber qual candidato do Cruzeiro que já tirou foto com 30 títulos juntos? Todos foram vencedores. Eu vou dizer que eu não vou ouvir o Zezé, o Alvilmar e o César Massi, aí com o perdão da palavra, eu teria que ser ignorante. É claro que a gente tem que ouvir a experiência positiva, sim. Mas é óbvio que a gestão, a nossa gestão vai ser baseada no que hoje eu, Giovanni Baroni e o Marco Túlio Miranda, que são meus 2 vices, naquele projeto que a gente tem para o Cruzeiro. E que esse grupo que está em volta vai opinar, sim. Mas, sem dúvida alguma, o projeto é nosso, da nossa chapa. Nós estamos por pouco mais de um minuto. Você tem que ouvir também, tem um jovem lá dentro que adquiriu uma experiência através do DNA, que chama Rafael, que é o filho do Felício Brandi. Está com a gente. Esse cara também... E você sabe que, inclusive, eu lancei para ele, corrigindo essa injustiça aí que não foi feita nos últimos anos, a Toca 1, que foi feita pelo pai dele. Eu estava lá. A gente já fez o compromisso que no dia 2 de janeiro vamos fazer a missa do Cruzeiro lá, ou o culto do Cruzeiro lá, batizando de Centro de Formação de Atletas Felício Brandi. Doutor, eu inaugurei a Toca 1 e a 2. Veja bem, encerrando o programa, é uma pergunta que tem que ser feita, que o ouvinte, o telespectador, o torcedor quer. A trajetória do Mano para dia 31 de dezembro?
eu já respondi isso em todos os programas. Não Pois é. falo nada sobre o time atual, sobre contratação, sobre diretor que eu quero, sobre quem eu não quero, sobre técnico que eu penso, porque... Até por uma questão de estratégia. E não quero, e acho que qualquer coisa que fala pode prejudicar o time hoje. Isso é a última coisa que eu, como torcedor que sou do Cruzeiro, quero. Né? Você vai falar, tá falando que não vai ter, que vai ter. E aí vai falar que o Mano vai perder porque eu sou a posição. Então... Arthur, obrigado pela sua presença Eu que agradeço. aqui. Dia 3, terça-feira, dá para você vir aqui num debate com... 3 de... Terça-feira, agora. Não, 3? 3 não. Na outra. Não, 3 não, dia 8. Fechado. Não, qualquer dia, Fechado. qualquer hora. Dia 8, eu vou falar com o Wagner. Dia 8, terça-feira, eu vou tomar o programa dos Rabugentos e a gente vai fazer um programa com o Dr. Sérgio e com o Fechadíssimo. Wagner. Qualquer Aqui. dia, qualquer hora. E Então- até para os nossos conselheiros que estão assistindo. Você pode me chamar para o café e ele juntos também. A gente assenta nós três e vamos discutir. Então tá combinado ao vivo aqui com o Dr. Sérgio. Agora eu vou falar com o Wagner. Obrigado mais uma vez. René, um abraço. Obrigado, Edu. Obrigado, Edu. Obrigado, Eduardo Silva. Obrigado, Panzi. Um grande abraço para você, telespectador. E, ó, juiz, hein? Tchau, gente. Obrigado.